Olá, este é o programa Em Tese, um espaço para divulgar os trabalhos científicos desenvolvidos pelos pesquisadores da Universidade Federal do Paraná. A nossa convidada de hoje é a professora Gláucia da Silva Brito, graduada em Português e Inglês pela Faculdade de Educação, Ciências e Letras de Cascavel, especialista em Metodologia do Ensino Tecnológico, mestre em Tecnologia pela Universidade Tecnológica Federal do Paraná e doutora em Linguística pela Universidade Federal de Santa Catarina. Tudo bem, professora? Tudo bem. Um prazer tê-la aqui no programa Em Tese. Professora, o que é especificamente o internetês? Bom, o internetês, na verdade, é um termo que nós estamos usando, né, bem recente. Ele é para identificar a linguagem que se usa para se comunicar na internet. Então, aquela linguagem que se usa no Messenger, no Orkut, antes, né, muito mais usada no ICQ. Então, ela é uma linguagem com expressões novas, com palavras bem abreviadas e onde a conversa acontece por meio da escrita, né? Então, você digitando, mas você simulando uma fala. Então, é uma linguagem solta, coloquial. Então, isso é o internetês. E o internetês é considerado pelos professores, especialmente, como uma forma errada de escrita ou não? Infelizmente, né, Laura, quando eu converso com alguns professores, eles estão meio assustados, porque o medo deles é os alunos vão começar a escrever assim, né? Então eu digo para ele, pera lá, professor, você já entrou no MSN, né? Você já conversou com seus alunos no Messenger? E esses professores dão risada, não gostam, não tem tempo, né? Porque eles têm que participar para eles entenderem que essa linguagem ela acontece no computador, tá? Então é o que eu digo sempre, ela acontece tela a tela. Então sou eu no meu computador, a outra pessoa no computador dela, no ambiente dela, e nós conversando, mas pela escrita. Teclando. Tá? Teclando sempre. Há uma certa resistência, então, dos professores? Isso, o maior medo deles é o aluno colocar isso nas redações, né? Porque o que nós temos hoje em relação ao ensino de língua portuguesa? Nós temos ainda professores muito tradicionais, né, que trabalham de uma forma tradicional, estão usando a gramática e o seu livro didático, né, e o medo dele é que o aluno saia daquele padrão, né, e eu digo, pera lá, professor, se você está trabalhando o gênero dissertação, então o teu aluno vai escrever uma dissertação, você deu as regras para ele da dissertação. Então não é necessário que você se assuste com isso. Pode aparecer um você abreviado, né, o VC, que nós todos usamos. Nossos bilhetes, até você vai deixar um bilhete em casa, você por favor, compre leite, você põe VC. Né? E isso assusta o professor. Né? Isso não tem lógica, é só dizer, pera lá, aqui meu aluno não use você abreviado. Lá na internet, sim, aqui você tem que usar forma correta, né? Então o professor tem esses medos porque ele ainda não conhece. Então o professor de língua portuguesa ele tem que se aproximar dessa linguagem também. Agora, de alguma forma, o internetês ele pode ser prejudicial, principalmente para a criança que está aprendendo a ler, a escrever? Pode ter alguma influência nesse sentido? Não, nem um pouco, né? Até eu fiz um trabalho com professores alfabetizadores e eles brincaram que a criança, quando começa a alfabetizar, ela começa a escrever o internetês, né? Porque a criança, ela usa primeiro o quê? Geralmente as vogais, né? E depois ela passa associando as consoantes. E depois ela vai escrever normalmente, né? E para você ter uma ideia, Laura, nós temos um número de crianças com 5, 6 anos que já estão alfabetizadas porque usam a internet. Né? Então, a internet não é prejudicial. A questão é realmente os professores mostrarem que há momentos e há formas de escrita diferentes. Então, se eu estou no computador é essa forma, se eu vou escrever um bilhete para minha mãe é uma forma, se eu vou escrever um ofício para o prefeito é outra forma. Há um certo desinteresse hoje em dia pela forma culta da língua portuguesa ou não? Não, nem um pouco. Né? Nós linguistas vamos dizer que sempre nós temos que usar a língua assim como nós trocamos de roupa. Né? Então, se você vai para uma festa e essa festa exige uma roupa formal, você vai pôr uma roupa formal. Né? Você vai para uma entrevista de emprego e se exige uma fala formal, você vai usar essa fala formal. Então, na verdade, é comunicação, né? É você perceber que você tem modos e formas diferentes de se comunicar com a linguagem, tanto falada como escrita. Uma adequação? Uma adequação, com certeza. Ok. E qual é o papel do educador nesse novo contexto?
Até isso eu coloco no livro que eu passei para você, né? Sobre a questão das novas tecnologias, educação, que o professor hoje ele tem que realmente tomar conta que, pera lá, eu estou no século XXI, né? É uma sociedade considerada tecnológica e eu vou ter que pensar como é que eu vou me inserir nisso. A escola ainda está muito fora dessa tecnologia, né? E não dá mais. Então a escola vai ter que, o professor vai ter que pensar e, pera lá, eu tenho que trazer essa realidade para dentro. Né? E por que isso acontece, essa defasagem, digamos assim? Vários motivos. Tá? Um deles, baixo salário. Né? Nossos professores, infelizmente, das escolas de ensino fundamental e médio ganham muito pouco. Você tem projetos que envolvem as novas tecnologias, tanto estados e municípios como federal, mas esses projetos eles estão muito bonitos no papel. Tá? Você vai até a escola, você tem lá um laboratório de informática, mas ele está fechado. O professor não tem acesso, o professor não foi capacitado, o professor não foi formado. Então tem que ser um longo espaço, não é tudo culpa do professor, não, né? A própria estrutura leva ele a ficar só, por exemplo, com livro didático, né? Nós temos professores que têm uma carga horária semanal de 60 horas. Então como é que esse professor vai ter tempo de chegar em casa e de repente acessar a internet? Né? Ele não tem nem condições físicas para fazer isso. Então, na verdade, se questiona toda essa carga horária, esse baixo salário, os computadores ainda são caros. Né? Mas você pode comprar em 12 vezes de 60 e poucos reais, mas se você comparar, se você pegar um salário do professor do ensino fundamental e do ensino médio, esses 60 reais vai fazer falta. Né? Ok, professora, nós vamos para um rápido intervalo e voltamos daqui a pouquinho. Doenças como Parkinson, tuberculose ativa, AIDS, cegueira, câncer podem deixar a pessoa incapacitada para o trabalho. Por esse motivo, profissionais da área de saúde do Hospital de Clínicas resolveram editar o Manual de Orientação dos Direitos do Cidadão. O manual traz dicas com relação à liberação do Fundo de Garantia, PIS, FGTS, isenção tarifária, entre outros direitos que o paciente tem. Os interessados devem entrar em contato com o Hospital de Clínicas, fone 3360-1800, ramal 6627. Falar com assistentes sociais Mônica ou Patrícia. Se você é empresário e quer ajudar nessa campanha, estamos precisando de patrocinadores para que possamos elaborar mais manuais. Estamos de volta com o programa Em Tese, hoje falando sobre o internetês. Professora, essa forma de escrita já está sendo usada em alguns filmes como legenda. Isso é correto? Traz algum tipo de prejuízo? Como que fica essa situação para quem é o telespectador? Na verdade, o que aconteceu, né? O pessoal, principalmente da TV a cabo, né? Alguns canais começaram a classificar, então isso daqui é o jovem que assiste, então nós vamos colocar as legendas como eles escrevem na internet. E eles começaram a fazer isso com mais força no início do ano passado, 2005, né? E agora está diminuindo, mas isso acontece mais em alguns horários, né? E eles começaram a perder público. Por quê? Eles não estavam colocando ali o internetês. Na verdade, eles estavam colocando o que eu estou chamando, entre aspas, de legendês, que a pessoa ali começou a criar, né? Porque ela sentiu liberdade para isso. E os próprios adolescentes começaram a estranhar um pouco, e pessoas, né, que não usam internet também, tipo, vamos mudar de canal, que isso não interessa. E, então, na verdade, eles criaram uma outra linguagem, né? Se você assistir um filme desse, você vai perceber que não tem muita relação com o que está escrito, com o que se digita, né, se tecla na internet. Então, é bem interessante. Mas algumas coisas se mantiveram, né? Que nem o você, vai ser só o VC, né? O também, que é o que nós mais abreviamos. Mas os canais começaram a perceber que eles estavam perdendo público e eles passaram a voltar alguns filmes para legenda normal. No caso dos professores, por exemplo, eles devem aceitar essa forma de escrita?
nos trabalhos, por exemplo, escolares? Não, daí o professor tem que ver bem que tipo de trabalho ele está colocando ali, né? Se ele está colocando um trabalho que exige uma norma técnica, por exemplo, né? Que é um trabalho, um projeto, né? Então aí, num projeto, exige-se uma linguagem formal. Então ele tem que mostrar para o aluno, pera lá, esse é um projeto e a linguagem desse projeto é isso, isso, isso. Mas os alunos sabem fazer essa distinção? Aqueles professores que trabalham disso de forma tranquila, sim, conseguem, né? Agora, o professor que faz aquele escândalo, como você escreve tudo errado, né? Daí, infelizmente, não. Isso acontece até na graduação, né? Eu trabalho com produção de texto na graduação de comunicação. E eu tenho ali os alunos que, às vezes, abreviam, né? Dependendo do gênero que nós estamos trabalhando. Se eu estou trabalhando crônica jornalística, se o meu personagem está usando isso, posso aceitar, né? As questões discursivas, principalmente em vestibulares, elas têm apresentado um maior número de erros de ortografia em função de provavelmente os alunos estarem adotando esse tipo de linguagem, de escrita? Não, isso não. Principalmente que o momento do vestibular é o momento que se sabe que tem que ser uma escrita formal, né? Então, os erros que vão aparecer ali ortográficos são aqueles erros que sempre acontecem, mas não o relacionado ao internetês, né? Tem aumentado o número de abreviaturas, né? Talvez, mas aí teríamos que estudar para ver se realmente, daí teria que ver quem foi a pessoa, conversar com essa pessoa, para ver se realmente isso é influência do internetês. Mas no caso de prova é considerado como errado? Aí vai depender do professor, né? Eu, por exemplo, não consideraria se eu estou dando uma prova né, que o meu aluno teve que memorizar e eu pergunto qual a data de tal fato, ele me diz isso e por que isso aconteceu, e ele me responde, mas ele respondeu abreviado. Ele respondeu certo. O objetivo foi alcançado da questão, né? Quais são as abreviações que as pessoas utilizam com mais frequência no internetês? Até a pesquisa que eu fiz agora com mais de 50 pessoas é o VC, né? O você, o também, TBEM, né? O qualquer, que pode ser o que ou o que quer, né? E beijos. Beijos é abreviado assim de diversas formas, e os emotions, né? Se usa os emotions para se mandar um beijo, não, nem se escreve. Como que a senhora desenvolveu essa pesquisa? Na verdade, eu venho estudando a questão das novas tecnologias na educação desde 1995, né? Quando eu comecei a minha especialização. E culminou no livro agora. Pois é, agora nós temos isso no livro. O livro... Educação e Novas Tecnologias. Isso, é em parceria com a professora doutora Ivonélia, né, da Purificação, que é professora da Universidade Federal de Dourados. E ela também, nós sempre trabalhando essas questões das novas tecnologias com os professores, né? E, então isso sempre vem, você está num grupo de professores e os professores começam a te mostrar, olha, os meus alunos estão abreviando redação, né? O que é isso? Então você vai e começa a pesquisar. E como eu tenho um contato muito grande com meus alunos, que é pela internet, muitas tarefas, atividades são realizadas online, né? Orientações eu dou online também, então isso para mim é muito próximo, né? E para esses professores está longe. Quais são as maneiras de integrar a internet aos estudos, aos trabalhos escolares, sem que haja um prejuízo na forma da escrita? Isso. Na verdade, como é que você vai integrar essa internet, né? Ali na internet é um momento de comunicação, um momento pessoal. Quando eu converso com, por exemplo, eu tenho um professor na França e a gente conversa por MSN. Né? Nós conversamos formalmente, porque a nossa relação é formal. Eu tenho meus alunos aqui do Departamento de Comunicação que nós conversamos pelo MSN e é bem informal a nossa conversa, né? A não ser quando eles fazem uma pergunta relacionada com a disciplina, né? Senão ela é bem informal. E a internet ela é integrada na sala de aula quando se fala em pesquisa, né? O professor entende que a internet é uma grande biblioteca. Então, ali o aluno vai para pesquisar. E o medo do professor é a cópia, o plágio, né? Que daí é o outro assunto, que também é outro projeto que estou desenvolvendo, que eu chamo isso de pescópia, né? Que é o aluno tem o tema, ele vai à internet, ele acha o trabalho prontinho, ele imprime e ele entrega ao professor, né? E esse professor não sabe que isso é plágio, porque esse professor está distante. Então, a relação da internet com a sala de aula está muito mais em questão de pesquisa e não em questão da escrita. O professor só percebe a escrita se ele tem
um aluno na sala de aula que abrevia muito, senão ele passa despercebido. Ok, professora, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Em Tese. E o programa Em Tese de hoje fica por aqui. Você pode enviar suas críticas e sugestões para o endereço emtese@ufpr.br. Até o próximo programa.